Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza uma ferramenta bacana para trabalhar com Angular. É diferente do VS Code, que o VS Code a gente usa na própria máquina. Essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, a gente utiliza ela online. Para começar, eu vou vir no próprio site aqui do Angular e logo no início do Angular, do site do Angular, se você for lá em Get Start, vai em try it, né, testar isto, né? E aqui a gente vai vir try it, get started, e rolando um pouquinho aqui, você vai encontrar já uma documentação aqui onde explica a ferramenta. E a ferramenta, eu vou clicar no link, ele já vai me levar direto para a ferramenta, tá? Tá aqui o link. Ele já traz um projeto, ele cria um projeto inicial para a gente começar já a trabalhar nesse projeto. É um projeto aqui utilizando, então, o Angular aqui já. O que eu vou fazer? Eu vou logar aqui com o meu Git, que depois, senão tudo que você fizer, a hora que você finalizar, ele perde. Uma vez logado com o seu Git, ele vai ficar isso aqui associado à sua conta. Então, ó, como que você vai fazer? Ou clica aqui no Git para logar, ou senão se você vir aqui no dashboard, tá? No meu caso, eu acabei de logar agora, vai aparecer logado, mas eu vou deslogar aqui, ele vai aparecer para a gente desta forma aqui, ó, desta forma aqui. Aí o que acontece? Se você ainda não tiver logado no seu Git, tá? Tiver como no exemplo acontece no meu anônimo aqui, não tiver logado no Git, a hora que você clicar, ele vai pedir, né, que você informe os dados da sua conta do Git para poder logar. Então eu sugiro que você já crie uma conta no Git, se não tiver a conta no Git, e deixe já no seu navegador aí logado. Aí é só clicar em login, ele já vai entrar aqui dentro da ferramenta. Aqui na plataforma, como que nós vamos proceder? Temos aqui alguns aplicativos, né, alguns frameworks que nós podemos utilizar. E eu vou utilizar aqui o framework Angular. Vou criar então um novo projeto. Só clicar em cima do projeto, já vai criar um novo projeto utilizando aqui o framework Angular. Ele vai trazer um projeto de exemplo para a gente vai configurar esse projeto de exemplo a nosso gosto aqui. Trouxe aqui o nosso projeto Angular. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou renomear meu projeto. Eu vou colocar aqui App Filmes, não, App Produto. Tá? Renomeei minha aplicação. Uma vez renomeado, clique em salvar. Você vai observar que ele já vai mudar o nome aqui. Agora ficou App Produto. Tá? Eu falei que ia colocar App Produtos, mas ficou App Produto, não tem problema. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu tive uma ideia, coloquei um template inicial aqui. Eu vou trabalhar com um Bootstrap. Um template inicial e a gente vai passar esse projetinho que eu fiz aqui em HTML. Eu vou passar esse projetinho aqui, um projetinho bem simples, para esse ambiente, para a gente mostrar os passo a passo de como operar o Angular dentro desse ambiente, que também não foge da forma que a gente opera ele aqui no nosso VS Code. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, dentro desse ambiente aqui de desenvolvimento, tá? Que é o StackBits, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou remover aqui esse Hello World daqui, vou remover ele, e quando a gente remove, ó, eu vou falar que sim, eu vou remover ele. Quando a gente remove, vai dar um erro mesmo, é comum dar um erro. O que aconteceu aqui? A gente alterou o arquivo e esse arquivo ele era descrito aqui no App Modules. Então, o App Modules, como a gente já viu na nossa última aula, é o primeiro ponto, né, do nosso sistema. Quando ele entra em execução, ele chama o App Modules. Então, só fazendo uma breve revisão, quando o nosso sistema ele entra em execução, o primeiro arquivo a ser chamado é o main.ts. Esse arquivo main.ts, ele chama então a correia de inicialização, que é o meu App Modules, tá? Lá do diretório App Modules, então esse arquivo aqui. Então ele chamou o App Modules e agora, como eu apaguei aquele arquivo lá, ele já não existe mais, né? Então temos que removê-lo daqui. Então agora removi ele daqui. Também temos que removê-lo daqui, tá? A gente estava instanciando ele aqui para utilização, falando que era um módulo que eu estava utilizando, já não estou utilizando mais, eu apago ele. Mesmo assim, ele
aparentemente ele não volta a funcionar aqui. Por que ele não voltou a funcionar? Porque a gente está usando aqui dentro do App Module, se a gente observar, ele chama o App Component, que é o primeiro arquivo, que é o nosso componente que sobe primeiramente assim que o sistema inicializa. Então ele chama o App Module e o App Module chama o App Component. Esse App Component aqui, se a gente for dentro do HTML dele, ele está usando lá, tá, a tag criada, o seletor criado pelo arquivo que a gente acabou de apagar, que era o Hello World lá. Então a gente apagou ele estava usando o seletor daquele arquivo ainda, e a gente já não vai mais usar aquele seletor. Então, teoricamente, agora é para ele voltar a funcionar. Caso ele não volte a funcionar, devido a ter manipulado ali o App Module, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar ele e vai abrir de novo, que ele vai recopilar e ele vai voltar a funcionar. Então aqui ele está falando ainda que está com um problema, ó, que no Hello World, tá, que nem existe mais o Hello World, ele está dando um problema ainda nesse arquivo, porque eu apaguei ele. Então o que eu vou fazer? Vou fechar ele e vou abrir de novo, tá? App Produto, esse último aqui. Teoricamente, agora ele vai voltar a funcionar. Então, sempre que você fizer uma modificação severa no App Module, se ele parar de funcionar, é só abrir de novo, ele volta a funcionar novamente. Só um minutinho. Ok, voltou a funcionar. Perfeito. Agora, qual é o arquivo que está subindo primeiro na inicialização? É esse App Component, e onde nesse App Component tem aqui os dados de inicialização. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, só vou abrir um parênteses aqui. Para a gente trabalhar de uma forma correta com o Bootstrap, o certo era instalar ele via NPN. Mas é difícil, estou tendo dificuldade de instalar ele via NPN aqui, pela forma como eu não tenho um console. Então, a gente teria que usar uma ferramenta alternativa, o Bootstrap, para funcionar aqui. Mas eu vou utilizar de uma forma mais simples aqui o Bootstrap. Bem no arquivo index de inicialização, que é o arquivo, aqui a gente está trabalhando com Single Page Application, é o arquivo que tudo sobe dentro dele, é renderizado dentro dele, é esse arquivo aqui, index.html. Então, dentro desse arquivo, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o Bootstrap, aqui dentro, normal, do mesmo jeito que a gente faz numa página usando o Bootstrap. Vou copiar lá, vou lá no início do meu Bootstrap, tá? Vou lá na documentação do Bootstrap, vou lá no início do Bootstrap e eu vou copiar todo aquele HTML que se utiliza e eu vou colar ali dentro. Tá? Então, como que vai ficar tudo isso aqui? Ó? Eu vou copiar, dar um Ctrl C em todo o HTML aqui do Bootstrap, e eu vou colocar aqui dentro. Tá? Só que você não pode apagar esse seletor aqui. Por que você não pode apagar esse seletor? Esse aqui é o meu app, é o meu My App. Esse seletor é o que faz renderizar o App Component aqui dentro. Se você observar o App Component, todo o componente ele é atrelado a um HTML, a um CSS para dar estilo e a um arquivo TS que dá a funcionalidade. E aqui no arquivo TS você vai observar que o seletor dele, que a tag criada desse componente é o meu MyApp. Então eu não posso apagar esse MyApp. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar todo o Bootstrap aqui. Aqui a gente pode dar um fechar aqui por enquanto. Vamos colar todo o Bootstrap aqui. Vou tirar daqui o que eu não utilizo, tá? Então aqui, o que eu não utilizo? Eu vou colocar aqui em PTBR para Português Brasil. O que eu não utilizo, tudo que eu não utilizar, eu vou remover daqui. Então, eu vou remover isso aqui, vou remover o comentário aqui do Bootstrap também, deixar o link. Esse título aqui, vou colocar aqui App Produto. App Produto. Esse Hello World aqui eu vou tirar, que eu não preciso, o comentário também não. Aqui o script do Bootstrap a gente vai continuar utilizando. O script do Bootstrap e o restante aqui eu vou apagar tudo. E agora eu vou mover esse MyApp para dentro aqui do Bootstrap. Por que eu fiz isso? Apenas para ele pegar toda a configuração de estilização da ferramenta Bootstrap. Por isso que a gente colocou ele aqui. Então, a partir de agora, o MyApp ele ficou aqui dentro
do meu arquivo Bootstrap. Perfeito? Tá? Então, tá dessa forma. Aqui, se a gente quiser, tem como a gente utilizar essa ferramenta como uma ferramenta tirada de dentro do navegador. Fica bacana também, ó. Dá pra gente tirar a ferramenta, ela fica até mais lisa, né? Mais visual nossa área. Eu vou abrindo uma nova janela para a gente ir acompanhando o que a gente está fazendo, tá? Uma nova janela. Tá aqui, o que a gente fez até agora está aqui. Então já pegou a estilização do Bootstrap. Pode notar que ele já está com a estilização do Bootstrap. E agora como que funciona basicamente isso daqui? Se eu pegasse todo esse HTML que eu fiz aqui e eu colasse ali dentro, ele iria funcionar perfeitamente. Então, é o que eu vou fazer e depois a gente vai tirando aos poucos. O que eu tenho aqui, só para a gente deixar claro? Eu tenho um menu, tá? Começo aqui com menu. O menu é um menu utilizando a documentação do próprio Bootstrap, eu criei um menu. Então, eu vou vir aqui na minha ferramenta, eu vou colocar aqui, um menu aqui. Depois a gente vai tirando e vai montando ele conforme vai precisando, que vai ficar bacana. Ó. Menu, coloquei o menu aqui. Depois do menu, eu coloquei um container. Dentro desse container, eu coloquei aqui que eu quero criar uma linha. E dentro dessa linha é uma linha de produtos. Então, uma lista de produtos. Então, tem um container. Dentro do container, tem uma lista de produtos. O container seria o corpo, então, todo da minha aplicação. E dentro dele tem a lista de produtos. Ctrl C. E está aqui, ó, depois então do meu nav. Coloquei aqui o meu container com toda a lista de produtos aqui dentro. Vou dar um Ctrl S para salvar. E aí, se a gente observar, nosso site está aqui já. Tá? Então, está funcionando. Estou usando o Angular. Não estou usando da forma correta. Só estou usando da forma sem pensar na estrutura do Angular. Só joguei o HTML e ele está funcionando. Mas não é isso que a gente quer. Vamos começar a pensar na estrutura do Angular agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reaproveitar componentes. Então, por mais que eu navegue entre as páginas, o menu eu vou querer que seja sempre o mesmo. Então, eu vou criar um componente de menu aqui dentro e eu vou tirar o menu que eu estava renderizando esse menu de uma forma direta dentro do HTML e do index aqui, do inicial. Eu vou criar, então, dentro aqui do app, eu vou criar aqui um componente chamado de menu. Então, aqui eu vou criar um novo componente. Então, muito simples de criar um novo componente aqui, ó. Botão direito em cima de app, Angular Generator e componente. E aqui eu vou chamar esse componente então de menu, que são os componentes reaproveitáveis, né, que eu vou colocar depois. Então, criar um menu, ele cria muito rápido o componente, está aqui o componente menu. E dentro do HTML desse componente menu, eu vou agora puxar todo o HTML que a gente tinha colocado aqui, ó, todo o HTML que a gente tinha colocado aqui, tá? Todo o HTML, e eu vou colocar lá dentro daquele componente menu. Então, vou dar um Ctrl X, tá? Ctrl X aqui, e agora dentro desse componente menu, eu vou Ctrl V, tá? Então, o meu menu agora virou um componente. Então, eu tenho um componente de menu. E o que é interessante aqui no Angular? Quando a gente cria um componente, ele cria um seletor para o componente. Então, se eu observar, qual que é o seletor? Aqui, ó, app menu. Esse é o seletor. Então, agora, se eu usar esse seletor, assim como eu uso uma tag HTML, tá? A gente consegue agora, a partir desse seletor, a gente consegue agora trazer, colocar aqui app, o app menu, abriu, fechou, tá? App menu. Então, a partir de agora, usando um seletor apenas, uma tag HTML, que é um seletor aqui que a gente criou do componente, tudo que existe dentro do componente é chamado apenas usando a tag a partir de agora. Então, temos aqui a tag. Tem alguma coisa que não funcionou, tá? O que não funcionou aqui? Pelo seguinte, esse seletor, aqui a gente tinha colocado HTML puro dentro do index. Só que eu tinha dito para vocês anteriormente que a gente não deveria apagar esse myapp. Tá? Por que eu não deveria apagar esse myapp? Aqui dentro do meu index, que é o meu arquivo onde tudo vai ser renderizado dentro dele, a única coisa que eu vou ter dentro dele vai ser o myapp. O resto eu vou excluindo conforme a gente for transformando ele em componentes. Então eu vou mover aqui para cima, logo depois aqui
a hora que começa aqui o corpo do HTML, eu vou colocar o MyApp aqui, tá? MyApp aqui. E agora como que vai ficar então esse meu app menu que eu acabei de criar, que é o seletor que eu acabei de criar? Eu vou dar um Ctrl X nele e eu vou colocar ele, esse seletor, dentro do MyApp. Então se eu pesquisar aqui, quem é o MyApp? O MyApp é o meu App Component, é esse cara aqui. Então, dentro dele, agora, tudo que vai ser renderizado na minha tela, a partir de agora, eu vou colocar tudo dentro dele. Então, tudo vai ser renderizado dentro dele e ele vai ser renderizado, então, aqui, ó, dentro do corpo, que é o index principal, onde tudo vai ser renderizado. Então, estamos montando aqui uma boneca russa. Eu chamo ele e dentro dele, que é aqui o meu componente app.component, HTML, a gente chama aqui a tag app menu. Vamos apagar o resto aqui, esse resto eu não preciso, app menu. Se eu der um Ctrl S agora a gente já vai ter o nosso menu aqui, ó. Tá? Então, agora tem o menu. Então, ele só vai ser renderizado a partir aqui, ó, do componente inicial. A gente não vai conseguir renderizar componentes criados aqui dentro do index. Essa página de index é uma página apenas para renderizar o MyApp. Perfeito? E agora eu tenho aqui um container. Então eu criei um menu e eu tenho um container. Dentro desse meu container aqui, eu tenho então a minha lista de produtos. Esse meu container, eu não vou criar um módulo, um componente para ele. Esse meu container eu vou deixar ele lá dentro eu vou deixar esse container aqui, ó, dentro do app component, tá? Depois do MyApp aqui, que é o app menu, eu vou colocar o container aqui, que vai ser um container do Bootstrap que a gente está utilizando. Eu vou colocar o container, eu vou fechar esse container aqui, tá? Eu vou fechar essa div. Então temos aqui o nosso container. E aí a gente tem aqui uma lista de produtos. Agora a lista de produtos é interessante a gente usar essa lista de produtos aqui. A lista de produtos é interessante a gente criar. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um componente chamado lista de produtos, um novo componente. Então só vou aquela div lá embaixo que eu tinha removido ela só para não me perder. Depois eu vou tirar ela. Então aqui, ó, essa lista de produtos eu vou criar um componente para ela. Então eu vou vir aqui no app, botão direito, vou mandar gerar um componente. Esse componente é minha lista tracinho produtos. Lista produtos. Tá? Vou criar esse lista produtos aqui. Então aqui, ó, assim como a gente tem o menu, agora eu tenho uma lista de produtos. E aqui dentro da minha lista de produtos, o que eu vou colocar dentro da minha lista de produtos aqui? Eu vou criar dentro da minha lista de produtos apenas o HTML que eu estou utilizando. Tá? Vou vir aqui então, dentro dessa minha lista de produtos, eu vou criar aqui dentro dessa lista de produtos este HTML. Então, lista de produtos, colocar aqui o HTML do Bootstrap. Se tivesse mais coisas para a gente colocar na lista de produtos, configuração só da lista de produtos, a gente colocaria. Mas aqui, lista de produtos, apenas essa configuração. E aí o que a gente pode notar é o seguinte. Dentro da nossa lista de produtos, a gente tem agora os produtos em si. Tá? Temos aqui os produtos. Ó. Tem aqui um produto, o primeiro produto, que renderizou na minha tela. Segundo produto, e assim vai. Aqui a gente vai criar agora, um componente que vai poder ser reaproveitado, esse componente aqui. Por que esse componente é um componente que vai poder ser reaproveitado quantas vezes eu quiser? Porque se você observar, são todos iguais. O que um produto tem aqui no visual? Ele tem o nome, a imagem e o valor. Então a gente vai criar um produto com esses atributos para ser reaproveitado, um componente com esses atributos. Aqui eu vou criar, eu gosto de separar em pasta certinho, então eu vou criar aqui dentro do meu app, vou criar uma nova pasta. Vou vir aqui, vou criar uma nova pasta. Vou chamar essa pasta de compartilhado. Tá, deixar em inglês aqui.
compartilhados. E agora, eu não consegui gerar direto aqui dentro, não sei porque se é um problema da ferramenta, então eu não consegui gerar direto aqui dentro, colocar aqui dentro produto aqui dentro. Não deu, não sei se agora vai, não deu ainda, não deu. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar ele em cima do app mesmo aqui, eu vou gerar aqui um novo componente, vou chamar ele de produto, tá? Produto. E agora que eu criei o produto, eu vou arrastar o produto para dentro dessa pasta. Tá? Então, eu vou arrastar o produto dentro dessa pasta que eu criei, que são os compartilhados. Por que eu estou deixando em compartilhado? Porque vão ser componentes depois que eu possa utilizar, chamar a tag dele e usar quantas vezes eu quiser. Por exemplo, se eu recebesse do banco de dados uma lista de produtos, tá? Agora deu erro aqui, uma lista de produtos com todos esses produtos aqui, ó, recebesse do banco de dados. Tá? Então, cada vez que eu quisesse mostrar um produto, então eu chamaria um arquivo, que é esse arquivo compartilhado aqui, ó, esse arquivo compartilhado que exibiria um produto para mim, que exibiria algo desse tipo aqui para mim. Aqui, se a gente observar, ele está dando erro agora. Está dando erro porque eu arrastei um componente, ó, produto componente, já não existe mais. Eu arrastei ele. O que a gente vai ter que fazer agora? Como eu arrastei ele para dentro dessa pasta, então o produto está aqui agora. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que vir aqui em produto, aqui no App Modules, tá? Onde a gente tem aqui a minha lista de produto, tá? Ó, produto, ó, component, tá? Esse carinha aqui que a gente acabou de criar, a gente vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai ter que renomear ele, colocar aqui barra char e o produto. Renomear a lista aqui. Então, renomear o destino dele. Tá? Porque ele estava dentro de produtos component. Agora não, agora a gente já renomeou. Então, teoricamente, voltou a funcionar. Agora parou de dar aquele erro lá. Tá? Parou de dar aquele erro. Só que não tem problema esses erros que ele fica dando aqui. É do editor. Alguma coisa que o editor não está conseguindo identificar. Então, a gente já renomeou ele. Colocou certo, como a gente tinha arrastado ele dentro, ó, ele tinha gerado automaticamente a referência e aí conforme a gente arrastou ele perdeu e ficou dando erro. Agora voltou a funcionar. Então, a partir de agora, eu tenho então os meus produtos. Tá? O que o produto tem por enquanto? Um produto, aqui dentro do produto, ele não tem nada ainda. O que eu vou colocar dentro de um produto aqui? Dentro de um produto, eu vou colocar, então, o que é um produto para mim. Tá? O que é um produto para mim? Um produto para mim é exatamente isso aqui. Isso aqui é um produto para mim. Então, eu vou colocar lá dentro. Então, é o que eu tenho aqui, então, dentro de meu compartilhados, produto, o HTML dele vai ter esse arquivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui, formatar documento. Tá? Formatou o documento para mim. Então, é isso aqui que eu tenho aqui como produto. Perfeito? Agora que a gente criou toda a estrutura, eu vou voltar naquele arquivo index principal lá, aquele arquivo principal, e eu vou começar a apagar todas as coisas, que a gente já não precisa mais dessas coisas aqui. Então, vamos começar a apagar todas essas coisas aqui que a gente tinha criado dentro dele. A gente só vai deixar o MyApp aqui. Mais nada aqui, mais nada além do MyApp. Tá? Então, vai ficar o MyApp e a parte do Bootstrap que a gente precisa. Se a gente tivesse pelo VS Code, tivesse instalado o Bootstrap dentro do App Modules, do Node Modules, a gente tivesse instalado o Bootstrap, como que a gente teria feito? Apenas a gente viria aqui nessa pasta angular.json e apontaria aqui qual que é o caminho do Bootstrap, do CSS e o caminho do JavaScript do Bootstrap. Tá? Aí a gente não precisaria manipular nada disso que a gente está fazendo aqui no index. Aqui a gente não precisaria estar colocando o Bootstrap aqui no index. Automaticamente a ferramenta já conseguiria funcionar com todas as propriedades do Bootstrap sem a gente ter que colocar o Bootstrap aqui. Então, aqui então chamamos o MyApp. Quem que o MyApp chama? O MyApp é esse App Component. Então, o MyApp é o App Component. Agora, dentro do App Component, a gente traz o menu. E dentro do menu, a gente traz um container.
Perfeito? E dentro desse container aqui, a gente criou então uma lista de produto. Qual que é o seletor que eu vou estar utilizando agora? Aqui, eu vou estar utilizando aqui esse seletor que é a minha lista de produtos. Ó. Esse seletor que eu vou estar utilizando agora dentro lá do meu App Components. Então, menu, tá? Chamei um container e aqui agora eu vou estar utilizando a minha lista de produtos aqui. Tá? Minha lista de produtos aqui dentro. Então, a gente está remontando tudo já conforme a gente precisa para fazer o visual. Se a gente for lá, ó, por enquanto agora a gente não tem lista de produto nenhuma mais. O que a gente vai fazer? Esse que é o componente compartilhado, a gente criou um HTML para ele. Tá? A gente criou um HTML para ele. A gente vai fazer o seguinte, ó, com esse HTML que a gente criou para ele, agora ele também tem um seletor, que é esse seletor aqui, produto, app produto. Perfeito? O que a gente vai fazer? A gente vai vir dentro da lista de produto, tá? E dentro dessa coluna aqui de lista de produto, a gente vai chamar então esse app produto aqui dentro. Tá? App produto. E a partir de agora, a gente vai ter um único produto aqui. Só que o nosso objetivo era ter o quê? Os vários produtos que nós tínhamos anteriormente. Não era para ter um único produto. Então, a gente vai vir aqui, onde a gente tem aqui o meu produto, que é o compartilhado. Então, o produto ele vai ser um compartilhado. E a gente vai, pela primeira vez, operar aqui esse arquivo, que é o arquivo .ts, que é o TypeScript, que é o produto component.ts, TypeScript. Aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar que essa tag aqui, deixa eu só fechar todas essas tags para a gente não se confundir com tantas tags abertas. A gente vai falar agora que essa tag, que é essa tag seletora que a gente criou aqui, app produto, quando ela for chamada, quem chama ela vai ter que fornecer alguns dados para ela. E quais são esses dados? O nome do produto, a imagem do produto e o valor do produto. Então, como que a gente vai fazer para que a pessoa que chamar essa tag, né? A pessoa não, desculpa, o componente que chamar essa tag, forneça esses dados. A gente vai vir aqui e vai criar aqui. Primeiro eu vou importar um input. Vou importar esse cara aqui. E agora a gente vai criar aqui. Deixa eu só recorrer a minha colinha rapidinho. Eu acho que não. Deixa eu ver. Se eu não precisar da colinha, a gente não recorre à colinha. Vamos lá. Input. E esse input vai ser do tipo input, primeiro, nome do produto, do tipo string. Input, nome do produto do tipo string. Já importei o input. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que foi que eu fiz aqui de errado. Tá. Faltou eu colocar aqui o abre e fecha parênteses. Então, o errinho que estava acontecendo era isso aqui. Tinha faltado colocar um abre e fecha parênteses aqui. Então, aqui agora, eu vou colocar os demais. Ó. Quais são os demais? Então, eu tenho o nome, eu tenho a imagem, tá, do produto. E aqui eu tenho o valor. Eu vou colocar tudo como string. Por mais que o valor seja um numérico, eu vou colocar tudo aqui como string para a gente não ter problema com conversão e nada disso. Então
Então, esses aqui são os dados que um produto passará a ter a partir de agora. E como que eu vou manipular esses dados? Então, aqui eu vou falar o seguinte, ó, que esse arquivo .ts, quando for chamado, ele vai receber esses dados, tá? E ele vai passar esses dados para as propriedades do meu componente. Então, nesse lugar aqui, onde fica o nome aqui, a gente vai usar uma interpolação aqui, tá? Uma interpolação, e eu vou chamar aqui aquela tag, que é a tag nome. Já vou copiar todas elas. Aqui, nome e imagem, Ctrl C. Então, eu vou passar aqui, primeiro, eu vou passar um nome, aqui eu vou passar a imagem, tá? Aqui a gente vai passar a imagem. A imagem, a gente usa algo que a gente chama de property bind, tá? Então, aí a gente seleciona ela e coloca ela aqui entre colchetes, e aí a gente vai passar a imagem aqui, e eu vou passar também o valor, vou passar nesse ponto aqui o valor. Onde estava o valor aqui, a gente passa o valor. Então, agora, múltiplos cliques para ajudar, com o Alt pressionado e Ctrl V. Então, eu tenho aqui o nome, a imagem e o valor. No VS Code, essa imagem ela vai ficar em azulzinho também. Aqui ele não consegue pegar aqui a estilização aqui, mas ela ficaria em azulzinho também. Então, ficou esses dados dessa forma aqui. Próximo passo agora, o que nós vamos fazer? Agora, quando eu chamar esse meu produto aqui na lista de produtos, que é onde eu exibo a lista de produto, aqui, então a gente vai fazer o seguinte, lista de produto, onde a gente chamou ele. Agora a gente vai passar os dados para ele. Só que eu não posso passar esses dados diretamente aqui no meu HTML. Eu sei que ele tem aqui os atributos que a gente criou lá. Então, quais são os atributos que ele tem? Esses atributos aqui, a gente sabe que ele tem esses atributos, tá? Como que a gente passa valores para esses atributos? A gente passa valores utilizando o sinal de igual. Então, o nome vai valer alguma coisa, a imagem alguma coisa e o valor também vai valer alguma coisa. Só que esses dados aqui que a gente passa aqui, eles têm que vir da onde? A gente está aqui em lista de produtos. Esses dados eles têm que serem recebidos no arquivo .ts, aqui no lista de produtos.component.ts. Eles têm que serem recebidos aqui. Eu vou criar aqui uma breve lista, tá? Vou criar aqui uma breve lista aqui. Eu vou criar lista de produtos, vou chamar essa lista de public produtos, e eu vou inicializar ela aqui como se fosse, com uma array de produtos. E cada produto que eu tiver aqui dentro da minha lista, cada produto, ele vai ter o quê? Cada produto ele vai ter um nome. Então, cada produto da minha lista, ele vai ter um nome, uma imagem e um valor. Todos os produtos, então, terão esses dados aqui, nome, imagem e valor. Tá? Então, tem a minha lista de produtos. Estou criando aqui um único produto, só para a gente exemplificar aqui. Tá? Então, primeiro, o nome do meu primeiro produto, eu vou copiar aqui o nome que está aqui. Tá? Esse vai ser o nome do meu produto. O nome do produto. Qual que é a imagem do produto? Copiar imagem. Não pegou? Copiar. Vou colocar a imagem do produto aqui. Que é algo comum. Se a gente estivesse trabalhando já com web service, a gente estaria recebendo esses dados, por exemplo, do web service. Tá? Que seria o nome. Só fiquem espertos aqui que é aspas simples aqui, não é aspas dupla. Tá? Aspas simples aqui, apóstrofo, senão vai dar errado também. Aspas simples. Tá? É um dos requisitos. E é aspas simples e também não é igual. Dois pontos. Estou criando um arquivo JSON e colocando igual. Tá meio voado, professor, aqui.
tá? E qual que é o valor do meu produto. Então, o valor do meu produto está aqui, o valor do meu produto. Então, criei aqui o valor do produto. Vou criar um novo arquivo também, tá? Vou colocar 2 produtos aqui só para a gente ver como que funciona. 2 produtos. Nesse segundo produto aqui, que eu vou colocar aqui, eu vou pegar o nome desse segundo produto. Tá? Tá aqui o nome do produto. Copiar endereço da imagem. Deixa eu ver se ele pegou. Pegou o endereço da imagem e o valor do produto. Aqui. Então, depois a gente pode criar aí todos os demais produtos, mas por enquanto só esse daqui. Então, criamos aí o nosso segundo produto. Agora nós temos 2 produtos. E agora, o que nós vamos fazer? Tá? Eu sei que eu tenho 2 produtos aqui. Aqui, agora, no meu lista de produtos .component.html, a gente vai poder fazer uma estrutura que ele crie vários produtos para a gente com base nessa lista de produtos. Então, esse app produto aqui, ele pode ser agora um ng-for. Nossa! Só que antes de a gente criar um ng-for, vamos fazer ele de uma forma mais simples primeiro. Ó. Se eu vim aqui e colocar aqui, ó, que eu estou querendo buscar, tá? Da minha lista de produtos, ó, eu tenho produtos, tá? O que eu vou estar querendo buscar? Eu vou falar o seguinte, ó, que eu quero buscar de produto na posição 0, que seria meu primeiro produto, eu quero buscar o nome desse produto, tá? O nome do produto. E aí, do produto ainda na posição 0, tá? Do meu produto na posição 0, eu quero buscar a imagem desse produto. E a mesma coisa na linha de baixo. Tá? A gente vai buscar da posição 0, a gente vai buscar o valor do produto. Se eu olhar lá o que aconteceu, então, ó, se a gente notar aqui, o que a gente vai observar? Que ele renderizou na tela para a gente, aqui, ó, o meu produto, um único produto. Mas agora, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero usar aqui uma funcionalidade que uma funcionalidade do ng-for. Então, a gente vai fazer o seguinte, para cada produto encontrado, eu vou colocar assim, ó, o ng-for, tá? O que ele vai fazer? Ó? Para cada, a gente vai usar um let para cada p. P. O que vai ser o p? Meu p vai ser o meu colocar produto, produto. Então, para cada produto na minha lista na minha lista de produtos, então para cada produto que eu tiver na minha lista de produtos, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o produto.nome e vai passar o produto.nome, vai passar o produto.nome, produto.imagem e assim por diante. Ponto. E agora, então, a gente vai estar varrendo aquela lista de produtos e para cada produto encontrado, a gente vai estar lançando os dados desse produto. Vamos dar uma olhada, ver se deu certo aqui.